Fala pessoal, de volta aqui com mais este vídeo. Esta é uma série que nós estamos fazendo aqui para rebobinamento de ventiladores de 3 velocidades. Eu sou o Max e esse é o nosso canal Mistura Tudo. No vídeo anterior, nós fizemos o passo a passo de como enrolar as bobinas aqui na máquina, certo? E nesse vídeo nós vamos ver aqui como se coloca as bobinas para que ela gire no sentido horário, porque o ventilador ele gira no sentido horário, certo? Então, se nós colocarmos aqui na bobina de um jeito, nós temos que fazer o fechamento seguindo esse processo que nós colocamos aqui. Por isso é muito importante que vocês prestem bem atenção. Eu vou explicar aqui qual o sentido para a gente começar a colocar a bobina, para que no esquema que eu vou passar para vocês aqui, ele venha girar no sentido horário. Se você fizer a colocação da bobina de um outro jeito e seguir esse esquema que eu vou passar para você, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, há uma distinção entre o ventilador Mallory e os demais ventiladores de 3 velocidades. Porque o Mallory, ele segue um jeito diferente de fazer a ligação, porque a fiação dele fica para o lado da frente. Quando a gente constrói uma bobina, por exemplo, aqui está. Quando a gente vai montar essa bobina no ventilador Mallory, ele fica para frente, para o lado da hélice. Já nos demais ventiladores, essa fiação fica para o lado de trás, que é o lado do copo, né? Daquela tampazinha que encaixa aqui. Então, existem essas duas formas de fazer a ligação da fiação. E, de acordo com o que a gente coloca aqui, a gente vai fazer essa ligação, tá? Tanto para o Mallory quanto para o Arno. Eu estou aqui com duas bobinas, por exemplo, essa daqui é do Arno e essa daqui que eu já enrolei é do Mallory. Então, eu vou mostrar na prática como fazer a ligação dessas duas bobinas, mas em um outro vídeo, porque nesse aqui eu quero só trabalhar com vocês a forma correta de colocar a bobina, para que nós possamos seguir o esquema que eu vou passar para vocês aqui. É um esquema que eu criei para que aquelas pessoas que estão iniciando possam acompanhar. Eu tentei simplificar da melhor forma possível, porque o esquema de ligação desses ventiladores é bem complicado. É uma roda assim, né? Com uns fios que vão, outros fios que voltam. Então, às vezes fica muito difícil para quem está iniciando acompanhar aquele esquema. É difícil de ler aquele esquema. Depois a gente vai ter um vídeo aí ensinando a fazer a leitura daquele tipo de esquema. Vou deixar aqui aparecendo uma foto para vocês entenderem de qual esquema eu estou falando. Mas o nosso é bem mais simplificado. Então, vocês assistam esse vídeo até o final, porque à medida em que eu for falando, eu vou mostrar também o esquema que eu estou falando, tá bom? Então, vamos aqui já colocar a bobina de uma forma que vai ser compatível com aquele esquema que eu vou mostrar para vocês, beleza? Ok, olha só, pessoal, aqui eu já estou com a bobina, ó. E a bobina, ela tem aqui o fiozinho do começo. Vejam aqui que ela tem essa ponta aqui, ó, que é o começo dela, beleza? Eu sempre costumo colocar aqui para o lado esquerdo da minha mão. E esse começo eu coloco sempre para o lado da frente. Estou falando dessa posição aqui, ó. Eu coloco ele assim, ele fica para o lado de lá, certo? Sempre para o lado de lá. Se eu virar ele dessa forma aqui, ó, também dá certo, beleza? Ele já fica saindo aqui desse lado. Do jeito que eu faço, ele fica saindo desse lado aqui, o começo.
Mas só essa virada aqui já muda tudo, tá? Já muda tudo. Por exemplo, aqui, desse jeitinho aqui, nós vamos colocar as bobinas e como esse outro fio sai desse lado aqui, ela vai vir sempre assim, ó, sempre assim, certo? Então ela vai criar um campo produzindo esse campo dessa forma. Se eu virar ela desse jeito aqui, ó, se eu virar ela desse jeito aqui, o começo vai ficar para esse lado aqui, certo? E as demais bobinas, ela vai sair desse lado aqui. Eu já vou começar a colocar as demais nesse sentido aqui, ó. Vejam que já é oposto a isso que nós propomos aqui desse jeito, beleza? Então isso aqui já faz toda a diferença quando a gente vai fazer o fechamento dessa bobina. Isso já faz toda a diferença, tá bom? Então eu vou colocando aqui essa bobina e vocês vão ver aí, né? É só para a gente ter uma base de como o início da bobina já vai dizer como a gente vai ter que fazer o fechamento, tá? Dessa forma aqui nós temos um fechamento diferente para o Arno e para o Mallory. Se eu pegasse essa fiação aqui, ó, e virasse ela para esse outro lado aqui, o meu lado direito, já teria que seguir um outro padrão também. Mas vamos aqui, eu quero simplificar o máximo possível, só para a gente entender aqui. Vamos aqui, se ela está entrando aqui e saiu desse lado aqui a outra, olha só, significa que ela vai seguir essa sequência aqui, certo? Então, o esquema para o fechamento dessa bobina aqui, que é de um Arno e a fiação dele fica para trás e ele tem que girar no sentido horário, é essa aqui que eu vou mostrar na tela para vocês. Olha só, essa daqui, ela começa da seguinte forma. A gente pega o fio da bobina principal do lado esquerdo e liga com o que tem um nozinho lá do lado direito, beleza? Isso aqui é para o Arno, o Mundial, o Cadence, todos os outros ventiladores de 3 velocidades. Funcionam dessa forma aqui, beleza? Agora, se eu tivesse virado essa parte aqui, ó, essa parte aqui, se eu tivesse colocado desse lado aqui a entrada, certo? A entrada fosse desse lado aqui, o que eu iria fazer? Ela iria entrar aqui e esse aqui, ó, esse aqui ia sair desse lado. Ia sair desse lado. Então, ela teria que ser colocada desse lado aqui. Então, qual seria o esquema para ele girar no sentido horário e a fiação para trás também? Como? Qual seria a forma correta? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você virar essa bobina aqui, para que ela coloque desse jeito aqui, tá? Que ela viesse subindo aqui. Porque aqui, olha, do jeito que está, eu vou colocar essa outra bobina aqui desse lado. Mas se eu virar essa bobina, aí essa daqui já vai vir para cá, ó, tá? Então, eu preciso de um outro esquema se eu modificar aqui a entrada, tá? Eu preciso desse esquema aqui, ó, para que ele gire no sentido horário e a fiação para trás. E aí já é um outro esquema. Como é esse esquema? Nós vamos pegar o fio da bobina principal do lado esquerdo e ligar com a que tem um nó também do lado esquerdo. Isso aqui vai fazer com que ele gire no sentido horário e a fiação fique para trás, tá? São esses dois esquemas aqui que a gente tem. E quanto ao Mallory,
Se for colocado desse jeito aqui, a bobina, tá? Com a fiação entrando aqui, saindo aqui e vindo para esse sistema aqui, nós vamos usar esse mesmo esquema aqui, ó. Esse mesmo esquema que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós vamos usar esse mesmo esquema e a fiação vai ficar para frente e ele vai girar no sentido horário também. Só se a entrada for aqui, ó. A entrada for aqui e ele vier fazendo isso. Caso a gente virasse essa bobina aqui e a entrada dela fosse aqui, ó, essa entrada aqui, ó, fosse bem aqui, ela sairia aqui. Então, nós colocaríamos aqui, certo? Já mudaria. Então, para o Mallory, nós teríamos que usar esse outro esquema que a gente mostrou primeiro, tá? Que é esse aqui que a gente pega a bobina principal do lado esquerdo e liga com um nozinho lá do lado direito. Tá bem especificado aqui no esquema. Mas vocês acharam isso muito complicado? Eu também acho. Também acho. Mas eu sei que tem pessoas que vão entender o que eu estou dizendo aqui. Mas os que não entenderam ainda, então fica tranquilo. Faz sempre dessa forma aqui, ó. Colocando essa fiação aqui para o teu lado esquerdo, a tua mão do lado esquerdo. E essa fiação também para o lado de lá, sempre inverso ao teu lado, sempre para frente. E aí você pode seguir esses dois esquemas que eu te mostrei, tanto para o Arno, Mundial, Cadence, Britânia, todos esses daqui, é esse esquema aqui, fazendo esse estilo de colocada de bobinas que está aqui, com a entrada desse jeito aqui, ó. Entrando aqui e fazendo esse movimento. E o Mallory, fazendo essa mesma colocada de bobina aqui, você vai usar esse outro esquema aqui, que eu estou mostrando, ó. Esse é um sistema simplificado que eu fiz aqui com um textozinho de lado. Se você fizer a colocada de bobina desse jeito, não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Vai lendo aqui o textozinho e fazendo do jeito que está no texto e verificando também na imagem. E aí você vai conseguir fazer. Eu vou fazer isso na prática, mas em um outro vídeo. Então, aguardem aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o próximo vídeo que vai vir vai ser eu fazendo a ligação dessas duas bobinas na prática. Tanto o do Mallory quanto o do Arno. E aí você vai pegar com mais facilidade, porque eu vou fazer isso na prática, tá? Aqui é só o jeito certo de colocar as bobinas e para que você entenda que não existe um jeito errado e um jeito certo. Existe uma forma de colocar a bobina e na hora do fechamento você tem que seguir a forma que você colocou a bobina. Se eu virar ela para cá, eu errei? Não errei. Eu não errei. Apenas eu vou fazer um fechamento inverso do que eu iria fazer. Tá? Então, pessoal, não se esquece de olhar aqui na descrição, porque eu vou deixar aqui abaixo outros links de vídeos relacionados a isso aqui que eu estou fazendo. Eu não vou fazer aqui a colocação dessas bobinas, porque já tenho aqui no canal os vídeos colocando, ensinando a forma correta de colocar a sequência dessas daqui, certo? Então você vai ver aqui na descrição e vai assistir todos esses vídeos. Então fique atento aí, vai na descrição e veja todos os links que eu vou deixar disponível para você. Inclusive da aula anterior, que foi o de como fazer as bobinas para ventilador de 3 velocidades, que é esses tipos aqui. Então fica comigo aqui, se inscreve, ativa o sininho e não perde esta sequência de vídeos que nós vamos soltar aqui. Porque se você perder, aí você vai ter que comprar o meu curso de rebobinagem de motores de ventiladores, que também vai ficar aqui o link na descrição.
Forte abraço, até o próximo vídeo.